Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre jogos empresariais. O que seria isso, gente? Seria igual a gente jogar um jogo de videogame, jogar um jogo de tabuleiro? Bem, não deixa de ser similar, mas são situações que envolvem exatamente questões que o empresário, que o empreendedor vai ter que desenvolver. Então vamos lá. Nosso título do nosso vídeo de hoje é Conhecendo e Simulando Diferentes Jogos Empresariais. Então vamos lá. Nessa aula nós vamos ver o seguinte, compreender o que são jogos empresariais, vamos identificar e conhecer os diferentes tipos de jogos empresariais e quais são suas características e simular jogos empresariais. Então vamos lá. Vocês já jogaram algum tipo de jogo educativo? Tenho certeza que jogos de videogame, seja Xbox, PS4, PS5, vocês já jogaram, né? E muitos já jogaram também jogos como RPG, que são jogos de tabuleiro também, tenho certeza. Mas jogos educativos, além desses, que são mais jogos com objetivo de divertimento, vocês já tiveram algum jogo em alguma disciplina? E como foi a aprendizagem de vocês? Ajudou a aprendizagem? É mais ou menos a ideia nos jogos empresariais. É exatamente para a gente ajudar situações, problemas que podem ocorrer, que podem ser com tecnologias, com jogos como de tabuleiro, tá? Como um RPG, por exemplo, ou jogos eletrônicos e até mesmo de realidade aumentada ou realidade ou de jogos virtuais, totalmente virtuais, e que podem ajudar exatamente o empreendedor a aprender situações e resolvê-las quando elas acontecerem na vida real. Os jogos praticados em sala de aula levam os estudantes à prática da atividade, inserindo-os num ambiente projetado e permitindo que eles se tornem personagens principais das circunstâncias envolvidas e, com isso, assumam as responsabilidades, tomem decisões e aproximem cada vez mais do aprendizado proposto. Por exemplo, você pode usar, nesse caso aqui, um jogo onde você vai tomar decisões. Obviamente, às vezes pode tomar decisões erradas e o que você vai fazer? Você pode voltar. O jogo você tem vidas, né? Então, se você errar uma vez, não tem problema. Mas, quando a gente trabalha na realidade, por exemplo, numa empresa, não tem muito espaço para erros. Então, por isso, os jogos serão bastante interessantes. De que forma os jogos empresariais podem ajudar a empresa? Bem, os jogos empresariais são mecanismos de capacitação, a partir dos quais é possível preparar para as situações reais, aquilo que eu falei. No jogo, a gente pode ter vidas, pode recomeçar novamente. Na empresa não dá para dar um restart, começar novamente. Tem que dar certo logo de primeira. Então, os jogos vão servir como uma capacitação, um ambiente para se conhecer situações que podem ocorrer, de problemas e, consequentemente, a forma que nós vamos resolver. Numa situação 1, vamos ver aqui. Uma das maiores dificuldades dos empreendedores iniciantes é calcular seus custos para que possam definir corretamente o valor final de venda dos seus produtos e, com isso, arcar as despesas do negócio e também obter lucro. Por que jogos nesses são bastante importantes? Porque, às vezes, o empresário não se toca, não anota adequadamente os custos que ele tem fixos, por exemplo, e não inclui dentro do custo total da mercadoria para definir o preço de venda. Isso vai impactar no lucro dessa empresa. Dependendo do caso, pode levar até a empresa a ter prejuízo. Então, os jogos são bastante importantes, porque ele vai testando situações e vendo aquilo que ele deixou de considerar ou considerou erroneamente. Situação 2. Depois de um tempo com o empreendimento aberto, os empreendedores sonham em maximizar seus lucros para que possam obter melhores rendimentos dos seus negócios, visto que eles precisam calcular adequadamente os preços dos produtos e fazer um levantamento criterioso das despesas. Para você, às vezes você está vendendo demais, vendendo muito bem, muito bem. Só que na hora de fechar lá, você vai ver
que o lucro está sendo muito pouco. Isso ocorre exatamente porque os custos não estão sendo levados muito em conta. Porque às vezes você pensa, a empresa está com bastante movimento, significa que ela está tendo lucro? Nem sempre, porque às vezes o custo está muito elevado. Então precisa se identificar aonde está o problema desses custos. Se você vai ter que trocar de fornecedor, por exemplo, da matéria-prima, talvez faça isso melhorar a questão do rendimento do seu lucro. Uma situação 3. Em um empreendimento, outro ponto importante para que funcione adequadamente é tomar boas decisões. Marketing, por exemplo, pois através da imagem da empresa se destacará no mercado. Por exemplo, uma empresa tem 2, 3 empresas que trabalham com a mesma área numa região. Aquela empresa que tiver um marketing melhor, as pessoas, quando precisarem daquele produto, vão lembrar daquela empresa. Então, quais são as estratégias de marketing que ela deve fazer? Dentro dos jogos educacionais e empresariais, ele pode treinar quais seriam as melhores estratégias de marketing. Mas como é que a gente pode ter? Tem jogos já prontos? Tem vários jogos já prontos. Tem o site OGG. Eu quero que vocês vão acessar esse site e pesquisar jogos empresariais, tá? Que vocês vão resolver cada uma daquelas 3 situações lá. Então vai ter ali, no link ali, para vocês pesquisarem e depois vocês vão complementar e ver qual é o jogo que é mais interessante para vocês conseguirem resolver cada uma dessas 3 situações que eu listei ali, que são bastante interessantes. Então, vocês vão olhar lá e vão ver qual que é. Vão conhecer cada um deles e eu citei alguns aqui que vocês podem ver lá. Para a primeira situação, tem o Lemonade Game. Nele, o jogador será o dono de um negócio fazendo a compra de insumos e venda de mercadorias. Com isso, será possível aprender assuntos relacionados com o tema custo. Não vou entrar aqui no site para vocês verem, mas eu quero que vocês vejam esse jogo e vejam se ele não vai ajudar naquela situação que é de custo. Já a situação 2 tem o jogo do MIT, que é o Salt Seller. Nele o jogador fará uma simulação em busca da maximização dos seus lucros e poderá assim aprender sobre a formação de preços. Já na terceira solução, tem o jogo desafio das OSCs. Nesse ambiente, os jogadores trabalham numa gestão de uma empresa e na formação de parcerias para ela. Isso impulsionará o aprendizado com foco na gestão, administração e na tomada de decisão relacionada ao marketing. Então, tem vários jogos. Esses jogos ali que sugeri para vocês, eu dei uma solução, mas talvez vocês se adequem melhor a um outro jogo. E isso a gente vai querer que vocês acessem para vocês verem qual que seria mais interessante. Vamos lá, tipos de jogos que a gente tem de mercado. Tem como objetivo investigar a relação entre as empresas. No mercado, para que um negócio funcione, uma empresa precisa comprar um produto de outra para assim vender ao consumidor final. Onde o jogo pode ser aplicado? No varejo, indústrias e também atacadistas, que são aqueles que vendem para o varejo. Utilidade do jogo, compra e venda e parceria de negócios, que são bastante importantes. Característica de jogo. São equipes que competirão umas com as outras equipes e cada uma será responsável por um empreendimento. Tarefa dos participantes, escolher práticas que uma empresa pode adotar para atender melhor o consumidor. Por exemplo, pesquisar os fornecedores com melhor custo-benefício, avaliando o preço, tempo de entrega, qualidade do produto. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes o empresário erra é que ele pensa que vai comprar uma mercadoria, uma matéria-prima e só pensa no preço. Não leva em conta o tempo para essa mercadoria chegar, né? Que é exatamente o tempo de entrega. Isso pode atrapalhar toda a sua cadeia de produção. Então, esses jogos têm que levar em conta isso. E os participantes também. A aprendizagem estimada vai vivenciar as práticas comercial
escolher fornecedores, negociar preços e prazos e obter o melhor produto com o melhor preço. Como avaliar? Destaca-se as equipes que identificarem melhor o custo-benefício. Ou seja, vocês dentro da sala podem trabalhar em equipe, jogar um jogo, cada um joga ali e cada equipe vai melhor se identificar naquele jogo e dar suas opiniões. Essa maneira de jogar vai possibilitar vocês entenderem melhor como funciona. Vamos a uma prática agora como se fosse um jogo. Imagine a seguinte situação: uma empresa de camisetas compra matéria-prima, tecido, pelos valores que estão aqui. R$ 55,00 o rolo de tecido preto, R$ 50,00 o rolo de tecido branco, R$ 60,00 o rolo de tecido de cores diversas, vermelho, verde, amarelo, azul e laranja. Entretanto, seus concorrentes têm preços melhores. Com isso, a empresa decidiu pesquisar outras opções e identificou determinado fornecedor com todas as cores de tecido, o valor de R$ 32,00 o rolo, mais o frete no valor de R$ 12,50. Agora vem a pergunta: para saber se os preços valem a pena frente ao fornecedor antigo, o que devemos calcular? Um tempinho para vocês pensarem e já voltamos para conferir as respostas.
Lembre-se, gente, que eu comentei com vocês, não precisa ser jogos eletrônicos, né? Esses jogos podem ser situações, problema, como exatamente um jogo de RPG. Vocês já jogaram jogo de RPG? Então você cria personagens, dá uma situação, problema e daí jogam. Esse é mais ou menos o que a gente fez aqui. Colocamos uma situação, problema e resolvemos. Porém, nós podemos usar os jogos, como naquele site que eu falei para vocês e sugeri alguns jogos. Daqui a pouco passar o link ali para vocês fazerem outros jogos para vocês pesquisarem. Então vamos lá. Então na formação de preço ali era R$ 32,00 cada um dos rolos e R$ 12,50 o frete, ou seja, custa R$ 45,00. Ou seja, o rolo de tecido mais barato do antigo fornecedor era de R$ 50,00, que era o branco. Ao adquirir o rolo com o novo fornecedor por 45, qualquer cor, a empresa passa a ter uma economia de R$ 5,00 na cor branca, R$ 10,00 na cor preta e R$ 15,00 nas demais cores, ou seja, um grande negócio. Então vale muito a pena trocar esse fornecedor. É uma das coisas que tem que se ver, mas tem que lembrar em conta também o prazo de entrega, porque senão você pode parar a tua produção se aquele produto não chega. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente opta por um preço menor. Agora, um jogo que trabalha aprendizado relacionado com temas que você tem mais dificuldade, irá auxiliá-lo na hora de tomar decisões reais quando tiver seu próprio negócio. Ou se for funcionário de uma empresa que estiver tendo problemas, vai ter maior habilidade de solucioná-la. Em uma empresa, vamos ver um exemplo aqui, em uma empresa que fabrica cadernos, o proprietário está com dificuldade para calcular os custos e maximizar o lucro. Eu quero que vocês pesquisem alguns tipos de jogos online empresariais que podem ajudar o dono da empresa de cadernos a calcular os seus custos e maximizar os seus lucros. Lá naquele slide da OCG, eu vou dar um tempinho vocês verem possíveis jogos que poderiam ser vistos. Depois eu volto para sugerir um jogo que eu achei interessante e daí vocês vão entrar nesse jogo e vão ver se isso vai treinar exatamente para resolver essa situação, problema. Já voltamos para discutir as possíveis respostas.
Então, galera, tem diversos e diversos jogos. Então, eu acessei vários deles ali e no portal ali do Sebrae, por exemplo, você pode pegar do OGC, pode pegar de outro, mas do Sebrae tem vários jogos bastante interessantes. Não dá tempo de eu mostrar ali, mas você vai fazer um cadastro muito simples, com dados muito simples, que não corre nenhum risco ali de vocês. Vocês podem se cadastrar e vocês vão ver vários jogos bastante interessantes. Eu deixei aqui desse jogo que eu vi e eu usei esse jogo aqui, que é um jogo bem interessante, que é de uma barbearia, que ele exatamente vai decidir ali como melhor resolver o problema, que é qual era o problema dele. Que ele precisava, o dono da empresa de cadernos, calcular os seus custos e maximizar o seu lucro. Era uma empresa de cadernos. Aqui eu achei um jogo especificamente do corte de cabelo, ou seja, numa barbearia, que apesar de não ser o mesmo tema, mas o problema era exatamente o mesmo. Então fica a dica para vocês podem pesquisar vários jogos, o Sebrae aparece com vários links interessantes de jogos educacionais que podem facilitar a vida de vocês, gente. Agora vem aquele ditado, sempre aquela citação do pai rico e pai pobre, que ele diz o seguinte, que é bastante interessante. Ele diz que eu recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que possam receber. É preciso as habilidades se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica. Ele quis dizer isso pelo seguinte fato, que antigamente, no tempo dos nossos avós, o que acontecia? Entrava numa empresa e se aposentava naquela. Hoje em dia as condições mudaram, né? E a gente quer sempre evoluir, a gente não está só contente com o que a gente vai receber, e sim com aquilo que a gente pode evoluir como profissional e como pessoa. Concluindo o nosso vídeo de hoje, nós vimos que os jogos empresariais ensinam técnicas que podem ser aplicadas a uma rotina da empresa. Os jogos empresariais garantem uma melhor aprendizagem e treinamento das habilidades. Simular jogos de empresas permite aos estudantes colocarem em prática a teoria aprendida. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós trabalhamos o conceito de jogos empresariais, aonde nós vamos ver situações, problemas que vão ocorrer no dia a dia de uma empresa. Ali pode-se errar sem nenhum problema, e no empreendimento não pode-se ter erros, porque isso pode causar a bancarrota daquele negócio, ou seja, o negócio não prosperar. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.